Você já reparou como a sua própria voz se torna sua pior inimiga quando as coisas não saem como planejado? Já percebeu que quanto mais você reclama das suas circunstâncias, mais preso a elas se sente? Quantas vezes você terminou o dia se sentindo exausto não pelo esforço em si, mas pelo peso das suas próprias reclamações? Existe uma verdade incômoda que ninguém quer encarar. Reclamar é a linguagem da derrota. É o som que a vida faz quando desiste. E o mais perigoso é que isso se disfarça de desabafo, de sinceridade, de ser autêntico com as próprias emoções. Mas olhe ao seu redor. Observe aqueles que realmente têm sucesso, aqueles que avançam enquanto outros estagnam. Perceba algo: você nunca os ouve reclamar. Não porque suas vidas sejam mais fáceis, não porque não enfrentem obstáculos, mas porque descobriram algo fundamental que a maioria jamais compreenderá. Este vídeo, inspirado nos ensinamentos de Brian Tracy, mostrará por que os vencedores eliminaram a reclamação do seu vocabulário e como essa simples decisão transforma todos os aspectos da sua vida. Revelarei os mecanismos psicológicos por trás desse princípio e como aplicá-lo pode fazer de você alguém que as circunstâncias não poderão mais deter. Porque a diferença entre viver reagindo ao mundo e viver criando o seu mundo começa com o silêncio da reclamação. Brian Tracy nos ensinou que a qualidade de nossas vidas é determinada pela qualidade de nossos pensamentos. E reclamar é o pensamento mais tóxico que você pode nutrir. Por quê? Porque toda reclamação é uma afirmação de impotência. É a sua mente declarando: eu sou vítima disso, não tenho controle, não posso mudar nada. A maioria das pessoas não entende que reclamar não é um ato neutro. Não se trata simplesmente de expressar frustração. É um ritual de autossabotagem que reprograma o cérebro para buscar mais problemas. Cada vez que você reclama, ativa os circuitos neurais da vitimização. Você ensina sua mente a vasculhar o mundo em busca de problemas, não de soluções. Eis o que pessoas de alto desempenho descobriram. Reclamar consome a mesma energia que você poderia usar para mudar sua situação. É um dreno para sua força pessoal. Enquanto você está falando sobre como algo é injusto, outra pessoa está usando esse mesmo tempo para resolver o problema. Enquanto você descreve em detalhes tudo o que está errado, outra pessoa está criando estratégias para o que poderia dar certo. Brian Tracy costumava dizer que as pessoas bem-sucedidas têm o mesmo número de problemas que qualquer outra pessoa. A diferença radical é que elas não perdem tempo remoendo-os e concentram toda a sua atenção em superá-los. Não se trata de otimismo ingênuo, é uma estratégia de sobrevivência psicológica. Porque cada minuto que você passa reclamando é um minuto que seu concorrente está passando melhorando. Cada conversa em que você repete seus problemas é uma oportunidade perdida de construir soluções. E cada vez que você valida seu vitimismo, você fortalece as correntes que o mantêm prisioneiro das suas circunstâncias. A questão então não é se você tem motivos para reclamar. Provavelmente tem. A verdadeira questão é: você quer estar certo ou quer resultados? Os vencedores operam a partir de um princípio fundamental que transcende o mero pensamento positivo. Eles entendem que reclamar é incompatível com o poder pessoal. Não podem coexistir, e escolheram o poder. Deixe-me mostrar-lhe a arquitetura psicológica por trás dessa verdade. Quando você reclama, está enviando ao mundo, e mais importante, a si mesmo a mensagem de que é incapaz de lidar com a sua realidade. É uma declaração de inadequação. Os vencedores sabem disso, e sabem que, no momento em que você começa a reclamar, você entrega o seu poder às circunstâncias externas. Por que isso funciona? Porque seu cérebro não distingue entre o que você diz em voz alta e o que você acredita silenciosamente. Cada reclamação reforça uma narrativa interna. Isso é maior do que eu. Eu não consigo lidar com isso. Eu sou uma vítima aqui. E uma vez que você internaliza essa narrativa, seu comportamento a confirma. Você para de procurar soluções porque, subconscientemente, aceitou que elas não existem. Imagine que você está trabalhando em um projeto difícil. Você pode reclamar de como ele é impossível, de como seu chefe não entende, de como você não tem recursos suficientes. Cada reclamação lhe dá uma sensação momentânea de validação. Seus colegas concordam com a cabeça, eles concordam com você. Mas observe o que acontece em seguida. Nada muda. O projeto continua difícil. Você ainda não tem recursos suficientes. E agora,
você também desperdiçou energia emocional em uma atividade completamente inútil. O vencedor nessa mesma situação age de forma diferente. Ele não nega a dificuldade, mas sua primeira pergunta nunca é: por que é tão injusto? E sim, o que posso fazer com o que tenho? Essa simples reorientação mental o coloca em uma posição de poder. Ele não espera que as circunstâncias mudem. Ele muda sua resposta às circunstâncias. O erro que a maioria das pessoas comete é acreditar que reclamar é um passo necessário antes de agir. Elas pensam: primeiro preciso desabafar, depois ajo. Mas a verdade é o oposto. Reclamar não precede a ação. Substitui-a. É um substituto psicológico que dá a sensação de que você está fazendo algo quando, na realidade, está se paralisando. Como aplicar isso? Implemente a regra de ouro. Se você não pode mudar algo imediatamente, não fale sobre isso. Concentre-se apenas no que está sob seu controle. Isso não significa reprimir as emoções. Significa canalizá-las para ações construtivas em vez de narrativas de vitimização. Existe um princípio psicológico que os vencedores conhecem intimamente. Aquilo em que você se concentra se expande. Seu cérebro possui um sistema chamado sistema de ativação reticular, que filtra as informações do mundo de acordo com seus padrões de pensamento dominantes. Se você passa o tempo reclamando de problemas, seu cérebro se treinará para identificar mais problemas. É um ciclo de feedback negativo. Brian Tracy se referia a isso como a lei da atração mental, não em um sentido místico, mas neurológico. Pessoas que reclamam constantemente da falta de dinheiro encontram cada vez mais evidências de sua escassez. Aquelas que reclamam de relacionamentos difíceis percebem apenas os aspectos negativos das pessoas ao seu redor. Não é que essas coisas não existissem antes, é que agora sua mente está calibrada para enxergá-las exclusivamente. Os vencedores entendem que treinar a mente para buscar oportunidades em vez de reclamações é uma vantagem competitiva estratégica. Enquanto outros se concentram em identificar tudo o que está errado, eles identificam oportunidades que ninguém mais enxerga. Imagine que sua empresa está enfrentando uma crise econômica. A pessoa comum reclamará da situação do mercado, da concorrência desleal e dos clientes que não estão comprando. E ela terá razão em tudo isso. Mas esse raciocínio não a salvará. O vencedor, por outro lado, se pergunta: do que as pessoas precisam agora? O que posso oferecer que seja valioso neste contexto específico? Ele enxerga a mesma crise, mas encontra a oportunidade. Por que isso funciona? Porque as crises não têm impacto uniforme. Em qualquer situação, sempre há vencedores e perdedores. Aqueles que reclamam se colocam entre os perdedores. Aqueles que criam estratégias se posicionam entre os vencedores. É uma profecia autorrealizável, mas eis o que a maioria das pessoas não entende. Não se trata de negar a realidade. Os vencedores enxergam os problemas com a mesma clareza que qualquer outra pessoa. A diferença reside no que fazem depois de os enxergarem. Eles não se limitam a descrever o problema. Passam imediatamente a conceber soluções. O erro fatal é confundir reclamação com análise. A análise é objetiva, construtiva e orientada para soluções. A reclamação é emocional, repetitiva e voltada para o desabafo. A análise pergunta: qual é a causa raiz? A reclamação declara: isso é terrível. A análise termina em um plano. A reclamação termina em mais reclamações. Como aplicar isso? Sempre que identificar um problema, force a completar a frase com uma possível ação. O mercado está difícil, então vou pesquisar nichos menos saturados. Minha equipe não está performando, então vou criar um sistema de incentivos diferente. Transforme cada observação de problema em um trampolim para uma solução. Eis uma verdade dolorosa. Ninguém respeita quem reclama constantemente. Você pode achar que está gerando empatia, mas na verdade está gerando cansaço. Pessoas bem-sucedidas, pessoas em posições de poder, pessoas que tomam decisões, evitam quem reclama. Por quê? Porque a energia é contagiosa e quem reclama zela zelosamente pelo seu estado mental. Os vencedores sabem que sua reputação é um de seus bens mais valiosos e cada reclamação é um saque dessa conta. Quando você reclama, inconscientemente comunica: não sei lidar com pressão, não sou resiliente, sou alguém que culpa as circunstâncias em vez de criar soluções. Nenhuma dessas características abre portas, todas elas as fecham, mas há algo ainda mais profundo. Reclamar não afeta apenas a forma como os outros o veem,
afeta também a forma como você se vê. Cada reclamação é um ato de autotraição. É o seu eu presente, dizendo ao seu eu futuro: acho que você não consegue lidar com isso. E com o tempo, você começa a acreditar nisso. Por que isso funciona? Porque sua identidade não é fixa. É uma narrativa que você constrói dia a dia por meio de suas ações e palavras. Se a narrativa dominante for de reclamação, sua identidade se torna a de uma vítima. Se a narrativa for de ação diante da adversidade, sua identidade se fortalece como a de um vencedor. É literalmente uma escolha que você faz a cada conversa. Imagine que você está em um processo seletivo para uma promoção. Seu chefe está observando não apenas suas habilidades técnicas, mas também seu caráter. 2 candidatos têm habilidades semelhantes. Um reclama constantemente da carga de trabalho, dos colegas e das ferramentas. O outro simplesmente executa, resolve problemas e, quando confrontado com obstáculos, solicita recursos específicos sem fazer drama. Quem você acha que será promovido? A resposta é óbvia, porque líderes não podem ser reclamões. Liderança exige absorver pressão, não amplificar, lá. E é aqui que a coisa fica interessante. Reclamar também consome sua energia física. E não é só uma metáfora. Estudos mostram que pensamentos negativos repetitivos aumentam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Isso te esgota. Você está literalmente queimando recursos biológicos em uma atividade que não produz resultados positivos. O erro que muitas pessoas cometem é pensar que reclamar é uma forma de desabafar e encontrar alívio. E talvez funcione por alguns minutos, mas depois você se encontra na mesma situação ou pior, porque agora, além do problema original, você tem o fardo emocional de tê-lo verbalizado e amplificado. Como aplicar isso? Torne-se a pessoa a quem os outros recorrem quando precisam de energia e perspectiva, não a pessoa que os outros evitam porque drena seu otimismo. Antes de falar, pergunte-se: o que estou prestes a dizer vai edificar ou destruir? Vai empoderar ou vitimizar? Se não passar por esse filtro, não diga nada. Brian Tracy era categórico quanto a este princípio. Aceitar 100% da responsabilidade pela própria vida é o primeiro passo para o verdadeiro poder. E reclamar é negar essa responsabilidade. Toda reclamação contém implicitamente uma acusação. A culpa é de algo ou alguém fora de mim. Os vencedores fizeram algo radical. Eliminaram a palavra culpa do seu vocabulário operacional. Não porque não consigam identificar fatores externos que influenciam os seus resultados, mas porque sabem que focar na culpa é focar no que não podem controlar. E focar no que não se pode controlar é paralisia disfarçada de análise. Por que isso funciona? Porque a responsabilidade pessoal não é um fardo, é libertação. Enquanto você culpa o mercado, seu chefe, seu parceiro, sua infância, a economia, você lhes deu o controle do seu destino. Você está esperando que eles mudem para que você possa seguir em frente. Mas quando você assume total responsabilidade, você recupera todo o poder. Agora depende de você, e isso significa que você pode fazer algo a respeito. Imagine que sua empresa perde um cliente importante. Você pode reclamar que foi injusto, que o cliente não valorizou seu trabalho, que a concorrência fez uma oferta desleal. Tudo isso pode ser verdade, mas observe o que acontece. Você continua sem o cliente e não aprendeu nada para evitar que isso aconteça novamente. O vencedor nessa situação pergunta: o que eu poderia ter feito de diferente? Que sinais eu ignorei? Como posso fortalecer meus relacionamentos com outros clientes para que isso não aconteça novamente? Observe que ele não está negando que fatores externos desempenharam um papel, mas ele está focado exclusivamente em sua própria esfera de influência, porque essa é a única parte que ele pode mudar para o futuro. Isso é crucial. Assumir a responsabilidade não significa autoflagelação. Não se trata de dizer, a culpa é toda minha. Trata-se de dizer, tudo depende da minha reação. É uma distinção sutil, mas transformadora. Você não controla o que acontece. Você controla o que faz com o que acontece. O erro catastrófico é confundir reclamar com ser honesto sobre os problemas. Muitas pessoas defendem seu hábito de reclamar dizendo, estou apenas sendo realista, mas a realidade tem dois lados. O que está errado e o que você pode fazer a respeito. Quem reclama só fala do primeiro. Quem vence só age em relação ao segundo. Como aplicar isso? Implemente esta regra prática.
Para cada problema que você identificar, assuma que pelo menos 10% dele está sob seu controle. Você pode não ter causado 100% do problema, mas 10% estão dentro da sua esfera de influência. Concentre-se apenas nesses 10%. Ignore os 90% externos, porque esses 10% podem mudar 100% do resultado. Eis o segredo mais poderoso. Os vencedores não são imunes à frustração, à raiva ou à decepção. Eles experimentam as mesmas emoções que todos os outros. A diferença está no que fazem com essas emoções. Enquanto a maioria das pessoas as transforma em reclamações, eles as transformam em combustível. Cada obstáculo que poderia gerar uma reclamação é transformado em uma pergunta de design. Como posso usar isso? É alquimia psicológica. A mesma matéria-prima, a adversidade, produz ouro em vez de lixo. Por que isso funciona? Porque as emoções são energia neutra. Frustração, raiva, decepção, todas são formas de energia. Você pode dispersar essa energia reclamando ou pode canalizá-la para ações direcionadas. Os vencedores dominam a arte de canalizar as emoções. Imagine ser rejeitado para uma oportunidade que você considerava perfeita. Você pode reclamar da injustiça do processo, das pessoas que tomaram a decisão, do seu azar, ou pode usar essa dor como um lembrete visceral de que precisa melhorar, expandir suas opções e se preparar melhor. A emoção é a mesma. O resultado é o oposto. Brian Tracy disse que sempre que enfrentava um grande fracasso, fazia a si mesmo uma pergunta específica. O que posso aprender com isso que me tornará mais forte? Não por que isso aconteceu comigo, mas como posso crescer com isso? É uma reorientação mental que transforma o trauma em um trampolim. E aqui está a parte importante. Esse processo não é automático. Requer disciplina consciente. Seu primeiro instinto será reclamar. É a resposta humana natural, mas os vencedores treinaram um segundo instinto, mais forte, o instinto estratégico. Antes mesmo de a reclamação sair de suas bocas, eles já estão pensando: como posso usar isso a meu favor? O erro mais comum é esperar sentir-se motivado antes de agir. Mas, para os vencedores, a motivação não precede a ação. A ação cria a motivação. Primeiro você decide agir apesar da frustração. E ao agir, descobre que a energia que você poderia ter gasto reclamando agora está produzindo resultados. Como aplicar isso? Crie um ritual pessoal. Quando sentir vontade de reclamar, faça uma pausa de 10 segundos. Nesses 10 segundos, pergunte-se: que ação posso tomar nos próximos 30 minutos que melhorará essa situação em 1%? E então faça. Esse padrão simples, repetido, reprograma seu cérebro do modo de reclamação para o modo de ação. Mas espere, há algo mais profundo aqui. Os vencedores não apenas evitam reclamar. Eles desenvolveram algo que os psicólogos chamam de otimismo operacional. Não se trata de um otimismo cego de que tudo vai dar certo. É a convicção de que, não importa o que aconteça, eles encontrarão uma maneira de lidar com a situação. É uma confiança não nas circunstâncias, mas em si mesmos. Essa confiança não vem de afirmações no espelho. Ela vem de uma história pessoal de transformar problemas em progresso. Cada vez que você resiste à tentação de reclamar e age, você está construindo evidências internas da sua capacidade. Você está provando para si mesmo que é alguém que resolve problemas, não alguém que se lamenta. E essa evidência acumulada se torna a sua identidade. Estudos com pessoas de grande sucesso revelam um padrão consistente. Elas possuem o que se chama de locus de controle interno. Isso significa que atribuem seus resultados principalmente às suas próprias ações e não a fatores externos. Não se trata de ignorarem o papel do contexto, mas sim de reconhecerem que sua esfera de controle, ainda que limitada, é a única coisa em que vale a pena se concentrar. E eis o que ninguém te conta. Quando você para de reclamar, algo incrível acontece. As pessoas começam a te enxergar de forma diferente. Elas te procuram para resolver problemas, não para compartilhar dramas. Oportunidades surgem porque sua reputação te precede. E o mais importante, você começa a se ver como alguém capaz de lidar com qualquer coisa que a vida te reserve. Reclamar vicia porque oferece gratificação imediata, validação, atenção, uma sensação temporária de ter feito algo em relação ao seu desconforto. Mas como todos os vícios, tem um custo cumulativo devastador. Cada reclamação te enfraquece um pouco.
Cada silêncio estratégico te fortalece um pouco. São microdecisões que, somadas ao longo de meses e anos, criam destinos completamente diferentes. Agora, você consegue perceber como tudo isso se conecta? A ausência de queixas não é simplesmente um hábito de comunicação. É uma filosofia de vida completa. É a manifestação externa de uma decisão interna. Escolher o poder em vez da vitimização, a ação em vez do lamento, a construção em vez da destruição. Cada princípio que exploramos está interligado aos outros. Quando você para de reclamar, automaticamente assume mais responsabilidade. Quando você assume responsabilidade, sua credibilidade aumenta. Quando sua credibilidade aumenta, as oportunidades se multiplicam. Quando as oportunidades se multiplicam, você tem mais provas da sua capacidade. E quando você tem provas da sua capacidade, a tentação de reclamar desaparece. É um ciclo virtuoso que se reforça mutuamente. Você pode estar pensando, mas existem situações genuinamente injustas. Eu não tenho o direito de expressar minha frustração. E aqui está a resposta, com suas nuances. Você tem todo o direito, mas a questão não é sobre direitos, é sobre estratégia. Você quer exercer seu direito de reclamar ou quer exercer seu poder para mudar sua situação? Raramente é possível fazer as duas coisas simultaneamente com a mesma energia. Os vencedores fizeram um cálculo simples. Eles têm um orçamento limitado de tempo, atenção e energia emocional por dia. Cada recurso investido em reclamações é um recurso a menos para o progresso. É um jogo de soma zero. E eles escolheram alocar 100% dos seus recursos para o lado produtivo da equação. Isso não significa sermos robôs sem emoção. Significa sermos estratégicos com as emoções. Sentir frustração, reconhecer, lá, e então canalizar, lá, não reprimi-la, não fingir que ela não existe. Em vez disso, transformá-la na força motriz por trás da sua próxima ação. E é aqui que muitos falham. Tentam eliminar as reclamações sem preencher esse espaço com algo mais. A natureza abomina o vácuo. Se você simplesmente parar de reclamar, sem substituir a reclamação por uma ação construtiva, o hábito retornará. Você precisa de um padrão alternativo. Toda vez que a vontade de reclamar surgir, esse é o seu sinal para se perguntar: o que preciso fazer agora? Brian Tracy resumiu isso perfeitamente. Pessoas bem-sucedidas são orientadas para soluções. Elas pensam e falam constantemente sobre soluções. Pessoas mal-sucedidas são orientadas para problemas. Elas pensam e falam constantemente sobre problemas. É a diferença entre dois mundos mentais completamente diferentes que habitam o mesmo universo físico. Chegamos então ao momento da verdade. Você entendeu por que os vencedores nunca reclamam. Você viu a mecânica psicológica, a estratégia, o custo da reclamação e o poder de não reclamar. Agora a questão não é mais intelectual, é pessoal. O que você fará com essa informação? Porque compreender sem aplicar é entretenimento, não transformação. E suspeito que você não veio aqui apenas para se entreter. Você veio porque, em algum nível profundo, reconhece que reclamar se infiltrou em sua vida de maneiras que estão lhe custando caro. Isso está lhe custando respeito, o seu e o dos outros. Está lhe custando energia, física e emocional. Está lhe custando oportunidades, porque as pessoas que podem mudar sua vida evitam reclamões como evitam doenças contagiosas. E está lhe custando algo ainda mais precioso, sua própria crença na sua capacidade de lidar com qualquer coisa que surgir em seu caminho. A transformação começa com uma decisão radical. A partir deste momento, elimine a reclamação como opção de resposta. Não apenas reduza, elimine-a, porque enquanto for uma opção, seu cérebro a escolherá em momentos de pressão. Ela precisa estar indisponível. Isso exigirá vigilância. Nos primeiros dias, talvez semanas, você se verá prestes a reclamar dezenas de vezes. Esse é o seu sinal. Cada vez que você identificar o impulso, estará diante de uma decisão consciente. Você pode escolher o caminho fácil e familiar da reclamação, ou pode escolher o caminho difícil e transformador da ação. No início, será desconfortável, porque reclamar lhe dava algo: atenção, validação, a sensação de estar fazendo algo a respeito do seu desconforto. Quando você elimina isso, fica um vazio. Preencha esse vazio com perguntas diferentes. Não, por que isso está acontecendo comigo? Mas, o que eu vou fazer a respeito? Não, de quem é a culpa? Mas, o que está sob meu controle?
E observe o que acontece em sua vida nos próximos 30 dias. Perceba como suas conversas mudam, como a energia dos ambientes se transforma quando você entra, como os outros começam a vê-lo de forma diferente, como você começa a se ver de forma diferente, porque a ausência de queixas não significa a ausência de algo, significa a presença de um poder pessoal concentrado. Os vencedores que você conhece, aqueles que você admira, aqueles que parecem se mover pelo mundo com uma confiança que você gostaria de ter, eles não nasceram assim. Eles foram forjados na decisão diária de não reclamar, de assumir a responsabilidade mesmo quando poderiam culpar alguém, de agir mesmo quando poderiam lamentar, de construir mesmo quando poderiam destruir. Essa opção está disponível para você agora mesmo, não amanhã, não quando as circunstâncias melhorarem, não quando você tiver mais recursos ou mais sorte, agora, com o que você tem, onde você está. A questão agora é: você está pronto para se comprometer consigo mesmo? Pronto para entrar naquela categoria rara de pessoas que não conseguem parar por causa dos problemas, porque se recusam a alimentá-los com reclamações? Pronto para se tornar alguém que as circunstâncias respeitam porque não te consomem? Este não é um convite para uma vida fácil, é um convite para uma vida plena. Você continuará a enfrentar obstáculos, mas não será mais vítima deles. Continuará a sentir frustração, mas saberá canalizá-la em vez de deixá-la se dissipar. Continuará a perceber o que está errado, mas se concentrará no que pode fazer certo. E com o tempo, algo extraordinário acontecerá. Sua capacidade de lidar com a adversidade aumentará. Não porque a adversidade diminuirá, mas porque você crescerá. E dessa nova perspectiva, o que antes parecia impossível será simplesmente o próximo desafio que você sabe que pode superar. Porque a diferença entre uma vida de reclamações e uma vida de vitórias reside numa decisão que se repete todos os dias, todas as horas. Sempre que algo não corre como planeado, a decisão de fechar a boca, abrir a mente e perguntar-se: o que faço agora? Os vencedores nunca reclamam, não porque sejam especiais, mas porque fizeram dessa decisão a sua identidade. E essa identidade gera resultados que os reclamões só podem observar de longe, perguntando-se por que a vez deles nunca chega. Sua vez não chegará. Você a criará.